Fala, queridos. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? É, Espero que esteja tudo bem por aí. Dessa vez eu vou aparecer aqui gravado, tá? Mas acho que dá do mesmo jeito, tá bom? Eu montei uma aula para vocês com bastante questões interessantes, fiz um apanhado geral aí de algumas atualidades que está acontecendo, principalmente no Brasil, e aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Então, só para adiantar do que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre ultraprocessados e a nova cesta básica lançada pelo governo, que é uma política pública muito interessante na questão da educação. Conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de saúde mental nas escolas, que é uma lei que passa a ter um olhar mais específico para crianças e adolescentes em idade escolar e no ambiente escolar, né? E também um pouquinho sobre arboviroses. Essa tal de dengue, essa tal de chikungunya, zika, né? O que é que isso provoca, o que isso tem, o que está acontecendo no Brasil, qual a relação que isso tem com as mudanças climáticas, né? Então, assim, tem bastante coisinha aí para a gente trocar ideia no decorrer dessa aula, tá bom? Então, vamos lá falar das chamadas geofofocas, tá? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma introdução para vocês que eu acho muito importante, que é como funciona o nosso sistema único de saúde, tá? Então, eu acho que as pessoas aqui no Brasil, elas não têm muita noção de como funciona esse sistema único de saúde, quão abrangente ele é e quão grandioso ele também é, né? É considerado aí o maior sistema público de saúde do mundo. Em termos de construção, ele é extremamente perfeito. Em termos de funcionamento, ele tem as suas questões que deixam às vezes a desejar, né? Mas ainda assim é um sistema único de saúde e um exemplo para o mundo, tá? Mesmo com todos os seus defeitos. É por isso que é tão importante a gente defender o SUS, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? A importância de quão abrangente ele é. Então, eu acho que primeiro de tudo é importante a gente perceber quais são os princípios do SUS, tá? O SUS ele é baseado em três princípios: a universalidade, ou seja, onde todos os cidadãos têm acesso ao SUS, tá? Independente se você é rico ou se você é pobre. A questão da equidade, que seria mais ou menos atender todos dentro das suas desigualdades. Então, por exemplo, quando os pacientes eles chegam lá, é feito uma medição, né? Quando chega, por exemplo, no pronto atendimento, é feito uma medição dessa equidade. Então, quando é um portador de doença mental, de doença física, quando é um idoso ou quando é uma criancinha, né, ele tende a ser atendido de maneira preferencial, tá? Então, essa preferencialidade, né, ela seria uma forma de equidade, ou seja, atender a todos dentro das suas desigualdades. E a integralidade, né? O que que é a integralidade do SUS? São as políticas públicas, né? Então vamos pensar, a gente passa por uma epidemia de dengue, é função do SUS também organizar uma campanha de prevenção educacional contra a dengue, tá certo? E aí a gente tem as responsabilidades do SUS, tá? Cara, assim, são infinitas responsabilidades do SUS. Você está vendo aí apenas quatro itens, tá? Posto de saúde, unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, e os hospitais, incluindo hospitais terceirizados. Mas, na verdade, o SUS ele tem como função fiscalizar todos os remédios. Então, nenhum remédio ele é autorizado no Brasil sem que antes ele passe pelo SUS. Vamos lembrar, por exemplo, que o SUS também autoriza vacinas e patentes. É por isso que no período da pandemia a gente viu o SUS tendo uma atuação muito forte no controle dessas vacinas, na autorização, na regulamentação, no estudo dessas vacinas, tá? Para que não fosse liberada de qualquer forma, e algumas com certeza foram barradas por não seguir talvez todos os protocolos de pesquisa.
tá? Não porque talvez fizesse você ficar verde ou tivesse alguma ameaça à sua saúde, mas talvez por não seguir os protocolos rígidos de pesquisa que são necessários, tá? Então, as primeiras funções aí, fiscalizar remédios, tá? Autorizar vacinas e também patentes, fazer todo o controle sanitário de alimentos e de bebidas, então isso também é função do SUS, fiscalizar o uso de cosméticos, o uso de produtos de limpeza e até mesmo a questão dos cigarros. Vamos lembrar que o SUS ele teve um fator de grande presença no controle ao tabagismo no Brasil, né? Então, até a década de 90, mais ou menos, o controle ao cigarro não existia, e é aí que você inicia toda uma política pública de combate ao tabagismo. Se vocês já viram um maço de cigarro, atrás vocês podem perceber que tem algumas fotos que são bem chocantes. Eu pergunto se vocês já viram maço de cigarro, porque na minha época era muito comum ver maço de cigarro. E hoje em dia eu quase não vejo mais maço de cigarro, né? Hoje as pessoas com quem eu converso são menos pessoas que fumam. Antigamente era muito comum. Aquelas imagens é uma forma de você conscientizar. Aquilo é uma política pública, né? Para que você possa combater o tabagismo. E é muito importante porque o reflexo ele vem depois de 30, 40, 50 anos, tá? Que é a sobrecarga que o SUS talvez não vai sofrer. Então é por isso que essas políticas públicas elas são tão importantes assim, porque elas previnem a longo prazo, elas geram resultados a longo prazo. Além disso, também é prestação de socorros em acidentes, tá? Eu me lembro uma vez, eu acho que foi a Angélica e o Luciano Huck, que sofreram um acidente de avião. Se eu não me engano, foi no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, algo do tipo, e eles foram socorridos pelo SUS. E depois eles deram entrevista, né, dizendo da importância disso. Então, por mais rico que você seja, por mais que você tenha plano de saúde, o seu primeiro socorro, ele tende a ser prestado pelo SUS. Então, olha só, fiscalizar remédios, autorizar vacinas e patentes, controlar de forma sanitária os alimentos e bebidas, fiscalizar cosméticos, produtos de limpeza, cigarros, fazer política e controle de tabagismo, tá? Fazer vigilância epidemiológica, ou seja, identificar e controlar os casos de epidemias. Então, hoje a gente vive um problema seríssimo da dengue, tá? É função do SUS lançar ações de prevenções contra a dengue. No caso de transplantes, então o SUS é responsável por cerca de 95% dos transplantes no Brasil, tá? E até mesmo o SUS é responsável por controlar saneamento básico de cidades com até 50 mil habitantes. Então você percebe que o SUS ele não é algo tão pequeno, ele não é algo tão simples, ele é algo esquematizado de forma muito intensa. Até mesmo a criação do banco de leite materno, tá? O SUS é uma referência a nível mundial, ele contribui muito para o controle da taxa de mortalidade infantil queda, né, para ter a queda da taxa de mortalidade infantil no Brasil, e também isso corresponde a nível mundial por conta da criação do Banco do Leite Materno, tá bom? Então, essa primeira parte da aula, eu queria trazer para vocês um geralzão sobre esse SUS. E aí a gente entra numa outra questão, a questão dos ultraprocessados, que também estão vinculados ao SUS, tá? Eu coloquei para vocês aí uma definição do que são ultraprocessados, né? Então, ultraprocessado é tudo aquilo que é gostoso, tá? Normalmente, se você lê a embalagem de algum alimento que você vai comer e você não reconhece o produto que está nele, então tem uma palavra lá muito grande, uma palavra de um produto químico usado muito grande, alguma coisa assim, é ultraprocessado, tá? Reconheceu, não reconheceu o que você está comendo, é ultraprocessado. Então, ultraprocessados são alimentos que contêm aditivos, tá? Esses aditivos são corantes, aromatizantes, conservantes, ou seja, tudo aquilo que provoca a maior durabilidade
nesses alimentos, tá? E aí o problema é que esses ultraprocessados, eles causam um problema gigantesco a longo prazo. E que se isso não for combatido agora, ele vai provocar sérios problemas de saúde no brasileiro. E a longo prazo vai simplesmente sobrecarregar o SUS. O SUS não vai dar conta. Então, essas séries de problemas que a gente vê hoje, né, relacionados ao aumento de obesidade, tá? Hoje a gente tem uma estatística no Brasil que a cada 4 brasileiros, um é obeso, tá? E aí a gente sabe que isso também provoca morte, tá? A gente pode contabilizar hoje que no Brasil são cerca de 57 mil mortes por ano, cuja responsabilidade é de ultraprocessados, tá? Esses sanduíches que a gente toma, esses refrigerantes, essa quantidade de açúcar e tudo mais, tudo isso, infelizmente, faz mal à saúde, tá? É considerado ultraprocessado. Outro dia eu fui ao mercado e eu coloquei como meta assim, hoje eu não vou pegar nada que tenha ultraprocessado, tá? Não peguei nada. Não peguei nada, porque tudo tem ultraprocessado. E aí o problema é como que a gente pode balancear isso na nossa alimentação de forma saudável, né? Ou seja, como que a gente pode trabalhar isso na nossa alimentação de forma equilibrada, tá certo? Bom, mas por que que você está falando, Anderson, de ultraprocessados? Primeiro porque ele é um assunto do momento, tá? A gente tem falado muito sobre isso. Segundo, que ele tem causado problemas de saúde seríssimas no mundo todo, tá? Espera aí que eu passei sem querer. Então, por exemplo, ó, aqui no Brasil, a gente faz o consumo de ultraprocessados. As pessoas mais pobres acabam consumindo mais esses ultraprocessados. Por quê? Porque é mais barato, né? Então, de repente, você vai comprar um quilo de uma fruta, né? Tá 10, 15 reais. Outro dia eu vi o quilo da pera, tava 21 reais, 24 reais, tá? É absurdo um quilo da pera, 24 reais. E aí eu acabo optando por um pacote de bolacha que custa 2 reais, tá? Ou seja, com 24 reais, eu compro aí 12 pacotes de bolacha, comendo um por dia, tá? É absurdo? É absurdo, tá? Mas as pessoas, elas consomem exageradamente ultraprocessados. Alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, já não é o problema dele ser mais barato, já não é tanta falta de dinheiro, tá? É falta mesmo de você ter uma política pública que oriente essas crianças desde pequenos sobre uma alimentação mais saudável. Ó, eu coloquei dois dados para vocês aí. Se a proporção de ultraprocessados na dieta aumentar 29,8%, como no México, as mortes ao ano poderão chegar a 113 mil ao ano. Lembra que eu acabei de falar para vocês um dado de mais ou menos 50 mil por ano. Se a proporção de ultraprocessados na dieta aumentar para 57%, como nos Estados Unidos, as mortes ao ano poderão chegar a 194 mil. Então, assim, é muita gente, tá? E isso é a longo prazo. É por isso que o governo federal, ele foi lá e decretou uma atualização, né, na cesta básica. E nesse decreto, onde ele atualiza a nova cesta básica, ele simplesmente exclui os ultraprocessados dessa cesta básica. E ele começa a acrescentar itens mais naturais. Itens mais naturais, eles incluem itens in natura, tá? E também começam a dar preferência por itens regionais, como, por exemplo, o açaí no norte. Então, a cesta básica do norte, ela vem com o açaí, por exemplo. Olha aí, a nova cesta básica tem presença de feijões, né, que já é uma leguminosa, cereais, raízes, tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, né, açúcar e sal, né, e assim por diante. Então, o que que você percebe? Você percebe que o Brasil, nesse âmbito alimentar, ele sai na frente, tá? O Brasil, ele sai na frente. Por quê? Porque ele orienta políticas públicas sobre alimentação, que é algo que nem todos os países do mundo estão fazendo isso. Então, isso pode mudar radicalmente a saúde do brasileiro para melhor. Como eu conversei com vocês agora há pouquinho sobre o controle do tabagismo, tá? Então, isso é algo muito interessante. No caso, a gente tem outros detalhes também que estão por vir aí.
tá? E já estão vindo. A Anvisa, por exemplo, ela aprovou uma nova tabela de informação nutricional. Por quê? Porque quando a gente vai ao mercado, por exemplo, eu não enxergo de perto, tá? Eu descobri que eu não enxergava de perto indo ao mercado. Eu tinha mania de ler essas informações nutricionais, para ter mais ou menos o controle de sódio e tudo mais. E aí eu percebia que eu ia colocando cada vez mais longe, né? Cada vez mais longe. E teve um momento que o meu braço já não conseguia mais esticar o tanto para poder enxergar. E daí eu comecei a tirar fotografia. Eu tirava fotografia e eu aumentava. Eu sei que muitos de vocês vão se reconhecer com essa história por conta dos pais de vocês, tá? Depois que a gente vira 40, o olho fica velho e aí a gente precisa de óculos, tá? Então, nessa questão, a Anvisa, ela cria uma nova tabela de informação nutricional para me ajudar, tá? Para ajudar todo mundo, na verdade, onde essa tabela ela vai ter letras pretas e maiores, tá? E com fundo branco. E aí vai ter a indicação do quê? Da quantidade de açúcar total, se houve adição de açúcar, tá? Ou não. E na frente do produto vai ser identificado o alto teor que apresenta de açúcar, de gordura trans, e principalmente de sódio. Que a gente não fala muito sobre o sódio, o consumo de sal, tá? Mas ele também ele é indicado pela Organização Mundial da Saúde, né? Em limites diários, e o alto consumo também provoca problemas. Então, essa nova tabela de informação nutricional, ela tende o quê? Ela tende a transformar as informações nutricionais de forma mais clara, de forma mais precisa, tá? E ser facilmente aí compreendida pelos consumidores, tá bom? Bom, então você está vendo que a gente está falando hoje um monte sobre SUS, um monte sobre saúde e também sobre alimentação, tá? Nesse item, essa semana, tá, saiu uma notícia que não é surpresa para ninguém, mas esse termo chamou muita atenção, que é o colonialismo alimentar. Foi feita uma denúncia de que a Nestlé ela tem encaminhado alimentos, tá, de menor qualidade para os países mais pobres, tá? Então, para a América Latina, para o continente africano, para o continente para a região sul-sudeste asiático, tá certo? Então, isso teve uma denúncia, foi feita uma pesquisa, tá? Inédita, onde esses produtos eles têm um caráter menos atencioso para países pobres. Por exemplo, né, esse relatório ele mediu basicamente dois grandes produtos, tá? Que é o Mucilon, que a gente conhece aqui no Brasil como Mucilon, mas lá fora ele é conhecido como Cerelac, e o Ninho, tá? Que lá fora ele é conhecido como Nido. Bom, o que foi percebido nesses alimentos? Que eles contêm altos teores de açúcares, tá? E açúcar em quantidade maior que o recomendado para crianças menores de 2 anos, por exemplo, que acabam consumindo esse tipo de produto. Na Suíça, por exemplo, que é a matriz da, da Nestlé, os mesmos produtos são vendidos sem açúcar, tá? E aí o que que acontece? Eles tentaram fazer uma pesquisa na Suíça e tentaram enviar essas amostras para os laboratórios da Suíça, e esses laboratórios eles começaram a negar de se fazer esse tipo de exame. Eles se recusaram a fazer esse tipo de teste nesses produtos, tá? Por quê? Por conta de desagradar é, clientes. Tudo bem? Então, com isso, eu acho que fica muito claro esse tipo de denúncia, né? E não é nenhuma novidade também de que a gente consome produtos de menor qualidade. Visto a gente pensar que o Brasil é um grande produtor de cacau, tá? Assim como os países africanos também, vários países africanos ali do Golfo da Guiné, Gana, são países exportadores de cacau, tá? Brasil também é exportador de cacau, e a gente come no nosso chocolate gordura, tá? Enquanto os melhores chocolates estão na Europa. E quando esses melhores chocolates vêm para o Brasil, são vendidos a preços exorbitantes. Então, isso é mais do que uma denúncia para a gente.
tá? Isso é, na verdade, um absurdo sobre tudo isso. E aí eu coloquei os dois produtos para vocês, tá? Só para a gente fazer uma comparação. Opa, sobre o produto vendido na Suíça e um produto vendido no Senegal, que é um país africano também muito pobre, né? E a diferença que você acaba tendo na porção de açúcar. Beleza? Bom, ainda tentando falar sobre a questão do SUS. Eita, agora é assunto que rende história para gente, tá? Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. São as chamadas arboviroses, tá? Que são arboviroses? São doenças transmitidas, né? São vírus transmitidos principalmente por mosquitos. Eu acho que assim, não tem nem discussão, tá? O animal mais perigoso, eu vou chamar de animal, tá? Mais perigoso do mundo, com certeza, são os mosquitos, tá? Então, a gente tem aí, no Brasil, sérios casos de dengue. Também temos a questão do chikungunya, temos a questão do Zika. E esse ano chamou muito atenção pelo fato do Brasil ultrapassar mais de 650 mil casos de dengue, tá? Então, esse valor é um valor gigante, né? Então, essas doenças que eu coloquei para vocês aí, elas têm características, às vezes, um pouco parecidas. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabela de como reconhecer cada uma delas. Mas elas são transmitidas pelo mesmo mosquito, tá? Elas são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, tá? No caso da dengue, por exemplo, nós temos 5 subtipos de dengue, tá? No Brasil, existem apenas 4. Então, o que acontece com a dengue? Você só pega dengue uma vez de cada subtipo. Então, se você pegou dengue do subtipo 1, você não vai pegar novamente do subtipo 1. Você pode pegar do 2, do 3 ou do 4, tá? O problema é que cada vez que você contrai dengue, você vai ficando mais fraco, você fica mais suscetível. Então, vai ser um pouco difícil você contrair a dengue 4 vezes e ainda continuar vivo, tá? Agora, é diferente do Zika e do chikungunya, tá? O Zika e o chikungunya, depois que você pega, você fica imune, tá? Então, a gente tem aí essa característica desses subtipos da dengue, tá? E outra questão importante da dengue é que só o mosquito fêmea da dengue é que transmite, tá? Não são todos os Aedes aegypti que transmitem dengue, tá? Deixa eu ver se eu tenho a tabelinha aqui. Tem uma tabelinha de dados para a gente conversar, tá? Então, não são todos os mosquitos dos Aedes aegypti que transmitem dengue, apenas os contaminados, tá? Na maioria, esses mosquitos Aedes aegypti, eles se alimentam da seiva, tá? Mas quando a fêmea, ela copula, ela precisa de sangue humano para poder desenvolver os seus ovos. E é aí que mora o perigo, tá? As pessoas às vezes subestimam um pouco essa questão de água parada e tudo mais. Mas a gente tem que perceber que o Brasil, ele é um cenário perfeito para o desenvolvimento da dengue, porque o nosso clima principal é o clima tropical, tá? E o clima tropical é conhecido por ser um clima quente e um clima úmido, perfeito para o desenvolvimento da dengue, tá? Quando esse mosquito tá lá, botou seus ovinhos e tudo mais, ainda tá a larva, tá? A larva, por exemplo, se alimenta dos dejetos orgânicos. Tem uma outra coisa importante, tá? Às vezes não é só você tirar a água parada e jogar fora. Por quê? Porque esses ovos ali parados, eles podem permanecer durante 450 dias para que eles possam eclodir na chuva do próximo ano, tá? Então é uma coisa assim muito absurda, de uma resistência muito grande. Por isso que a gente fala que o mosquito ele é o animal mais perigoso, porque ele transmite uma série de doenças, inclusive mata. No caso do Brasil, por exemplo, ou melhor, não é nem no caso do Brasil, tá? No caso da nossa região, por exemplo, que as chuvas são mais concentradas no verão, é o momento que a gente tem a maior transmissão. Por quê? Porque o ambiente ele é completamente favorável, já que você tem ali o ambiente da água e do calor. Tudo o que o mosquito adora. No caso do Aedes aegypti, ele tem hábitos mais ou menos diurnos, tá? Então, ele costuma picar ali pelo início da manhã ou no início da tarde. Mas isso não quer dizer que ele não possa picar à noite, se assim ele precisar do seu sangue
para desenvolver os seus ovos, tá? No caso, a fêmea. E aí que a gente tem um mosquito extremamente forte, ele tem um ciclo de vida de cerca de 10 dias, tá? De todo o seu desenvolvimento. Ele vive cerca de 30 dias e uma fêmea consegue botar cerca de 1.500 ovos, tá? E como eu disse, esses ovos podem durar até 450 dias esperando as chuvas do próximo ano para que eles possam se desenvolver. Uma coisa que a gente tem que pensar da dengue é assim, ó, a dengue, ela não escolhe cor, classe social, gênero. A dengue não escolhe nada. Ela pica o rico, ela pica o pobre, ela pica o amarelo, ela pica o branco, ela pica o indígena, ela pica quem ela precisar picar, tá? Ela não tem preconceito de ninguém. Mas, estatisticamente, daria para a gente fazer um levantamento. Ou seja, o levantamento de que lugares onde as pessoas têm menos acesso a saneamento básico têm maior probabilidade de ter acesso, ser contaminado e ser picado pelo vírus, pelo Aedes aegypti, tá? Então, esses lugares mais pobres, esses lugares mais vulneráveis, esses lugares com lixões a céu aberto, tá? E esse mosquito, cara, ele consegue percorrer até cerca de 1 quilômetro do local dele de origem, tá? Até um local próximo para ele poder picar uma pessoa, né? Então, ele é um mosquito que ele não costuma e nem precisa ir muito longe, tá? A gente sabe que a dengue aí, ela tem algumas características específicas, é por isso que ela é chamada de doença de quebra-ossos, porque o primeiro sintoma que ela causa é febre, né, uma febre mais alta, ela também provoca muitas dores no corpo, tá? Eu tô até com um aluno meu que ele está afastado, esse ano a gente teve vários alunos afastados por conta de dengue, né? É um aluno meu do cursinho, ele mandou mensagem para mim semana passada, né? Falando que não estava bem, que estava com dengue, e já se passaram 10 dias, ele ainda não voltou e ele está muito ruim, tá? Então, assim, realmente a gente tem que tentar se proteger da melhor forma possível. Durante a pandemia, por exemplo, muitas pessoas contraíram dengue por ficarem dentro de casa, né? Então elas ficavam lá dentro de casa, estavam trabalhando de home office, trabalhavam de bermuda e tudo mais, né? E isso favoreceu também a disseminação da dengue. É diferente, por exemplo, quando você está trabalhando, eu, por exemplo, trabalho o dia todo com calça jeans, então eu acabo ficando menos vulnerável a ser picado pelo Aedes, tá? Agora, as pessoas que usam muitas bermudas e não usam repelente, né, elas estão se arriscando aí numa questão muito séria. Eu coloquei aí para vocês alguns dados, né, da dengue no Brasil. Então, esse dado foi até o dia 19 de fevereiro de 2024, tá? Casos prováveis, 635 mil. Na época da pandemia, muito caso de dengue foi subnotificado como Covid, tá? A gente não pode esquecer disso também, que isso aconteceu. E aí você percebe que esse número de casos por semana, eles crescem gigantemente. E aí aparece a tal da vacina, tá? Deixa eu só ver qual que é o próximo slide. Tá. Daí aparece a tal da vacina, tudo bem? E no meio dessa vacina toda, uma série de desinformações, tá? Como a gente tem no Brasil e no mundo vários movimentos anti-vacinas. E isso vem provocado desinformação, aumento de casos, falta de prevenção e tudo mais. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né, os casos eles tendem a aumentar também, agora fazendo um paralelo da dengue com as mudanças climáticas. Por quê? Porque as mudanças climáticas elas podem provocar em alguns lugares mais chuvas e mais calor. Mais chuva e mais calor significa mais mosquito, tá? Então você deixa a população mais vulnerável, tá? A exposição dessa população mais vulnerável. E aí a gente tem que tentar fazer uma forma de você controlar esse mosquito, de você trabalhar com a população questões dentro das próprias residências. Por exemplo, vou te contar um caso. Nordeste, sertão nordestino. Quando que você vai imaginar? Se o sertão nordestino não chove, como é que as pessoas lá têm alto índice de se contrair a dengue? Né, de ser picado pelo Aedes aegypti. Isso foi questão uma vez de um vestibular, não lembro qual que foi,
né? Mas ele tratava sobre isso, sobre o fato do sertão nordestino, por exemplo, ter, em alguns lugares, casos severos de dengue, porque eles armazenam a água da chuva. E armazenando essa água da chuva de forma errada, de forma equivocada, você pode ter o mosquito do Aedes, tá? Então, no Nordeste, existem altos índices dessas arboviroses em decorrência do mau armazenamento de água, tá? E aí você vê novamente que a dengue não é uma doença exclusiva de pessoas é, menos favorecidas ou tudo mais, apesar da ocorrência ser maior entre essas pessoas, tá? E é claro que pessoas que têm melhores condições de vida, de saúde, de infraestrutura, né, estão menos expostas a esse tipo de doença. Agora, pensando nessa questão de mudanças climáticas, novamente, onde ela provoca maior chuva em alguns lugares e em outros. Na Colômbia, por exemplo, a gente teve um aumento na cidade de Medellín de mais de 292% dos casos de dengue em decorrência do El Niño. Cara, quase 300% de aumento de dengue por conta do El Niño. Só que Medellín é uma cidade que passou por um teste muito importante de uma empresa chamada Oxitec. A Oxitec, ela é uma empresa britânica, tá? E ela criou um mosquito macho que ao cruzar com a fêmea selvagem, tá? Essas fêmeas, elas acabam procriando mosquitos que não conseguem atingir a vida adulta. Tá? Então, olha que ideia legal. Você libera esse mosquito macho, ele copula com a fêmea selvagem e ela gera outros mosquitos que não chegam a atingir a vida adulta. Em Medellín, na Colômbia, quando eles fizeram os testes, eles conseguiram reduzir cerca de 47%. No Brasil, eles também tiveram algumas regiões que eles fizeram os testes e a gente teve uma redução de quase 38%. Agora, em Medellín, em decorrência dessas mudanças climáticas provocadas pelo El Niño, acabamos tendo um aumento de 300%. Então, a gente fica também vulnerável a essas questões das mudanças climáticas que têm ação antrópica. Bom, mas aí você fala assim, Anderson, e o SUS nessa questão toda da dengue? Cara, imagina se a gente não tivesse o SUS, né? A gente era lascado. A questão é que assim, olha, o SUS, ele tem uma estrutura de apoio extremamente importante, mas ela não está preparada para essas situações emergenciais, tá? Então aí a gente roda. No meio disso tudo, a gente tem essas desinformações sobre a dengue, tá? Cara, de desinformações tem uma tantada de coisa pra você pensar. O suco milagroso, aquele que você bate em inhame, maçã, laranja de limão e promete curar a dengue, não resolve, tá? As armadilhas para mosquitos com borra de café, não resolve. Jardim que afasta pernilongo, não resolve, tá? Então aí, até eu fazendo essa pesquisa, né, eu gosto muito de comprar vela de citronela. Foi de velho, né? Vela de citronela, ela ajuda a combater o mosquito. E eu sempre acendo assim, sabe? Ah, mas daí tá dizendo o primeiro item, né? Velas de citronela ou andiroba ajudam no combate ao mosquito? Não, pois esses recursos têm efeito temporário e indeterminado. Eu ainda assim continuo acendendo vela de citronela no final da tarde, tá? Para tentar evitar um pouquinho a entrada de qualquer mosquito. Não era nem por causa da dengue, tá? Era por conta de mosquito mesmo. Mas enfim. E aí você tem outras questões, como por exemplo a questão da piscina, né? A gente tem muitas denúncias de pessoas que não tratam das suas piscinas e ali acaba virando um criador de dengue também, tá bom? Bom, falamos um pouquinho de arbovirose, falamos um pouquinho de mudanças climáticas e como isso pode contribuir para o aumento dessas arboviroses. E ainda na questão. Ah, eu tinha mudado. Deixa eu só ver aqui. Ups. Era esse que eu queria falar com vocês, tá? Só para eu poder seguir um pouquinho a ordem. A questão da saúde mental das escolas. O que acontece? Saiu uma lei chamada Lei número 14.819, tá? Essa lei, ela institui uma política nacional de atenção
psicossocial nas comunidades escolares, tá? Então, eu acho que é fato, acho que não é novidade para ninguém saber que o pós-pandêmico trouxe uma mudança muito grande na comunidade escolar, tá? Entre as crianças e entre os professores, tá? Eu acho que todo mundo ficou muito traumatizado com essa questão da pandemia, mesmo dizendo que não. Eu, por exemplo, falo que eu não fui afetado pela pandemia, tá? De certa forma, para mim, eu não tive nenhum grande problema com pandemia. Para mim foi de boaça, apesar de ter trabalhado muito na época. Mas eu sei que pessoas ao meu entorno acabaram sendo, né, muito afetados. Mas eu sinto isso de uma maneira muito gritante entre os meus alunos, né? Os alunos antes pandemia e os alunos pós-pandemia. São alunos mais desinteressados, são alunos menos focados, são alunos mais imediatistas, né? Então, tipo, eu preciso resolver meu problema e ele tem que ser resolvido agora, e eu não posso esperar, né? E isso é muito complicado numa sociedade onde a gente não tem que aprender a esperar, tá? Então, é fato. A pandemia, ela trouxe uma série de fatores que impactou a vida de muitas pessoas, tá? E esse relato que eu estou fazendo com vocês, embora seja um relato informal, ele também é trazido por outros colegas meus e é trazido também na mídia. Professores relatam alunos mais ansiosos e também com maior dificuldade de concentração. E é claro que todo esse problema, ele afeta a aprendizagem desses alunos, tá? Então, nós temos um problema de alunos mais ansiosos, de alunos com maior dificuldade de concentração, que é um problema. Temos um problema pós-pandêmico, né, de alunos que passaram por uma defasagem escolar naqueles 2 anos gigantes de pandemia, que foram afetados por isso. E nós temos um outro problema muito sério, que é a questão do bullying nas escolas, tá? Ele existe, ninguém nega. Às vezes a gente consegue perceber, às vezes a gente consegue descobrir, às vezes a gente não consegue descobrir, tá? Mas normalmente quem pratica o bullying também é uma pessoa que está precisando de ajuda, tá? E aí ela não encontra outra forma de se comunicar que não seja praticando bullying. E aí a gente pensa que é necessário que seja criado uma cultura de paz nas escolas, né? Só que, na verdade, o que a gente vê é que a escola ela acaba sendo um local muito ameaçado. Só que quando eu falo de saúde nas escolas, eu não posso pensar apenas nos alunos. Eu preciso pensar também nos profissionais que trabalham nessa escola. Por quê? Porque se o profissional ele não estiver bem para atender essa demanda, nada vai funcionar. Então, entende? Ou seja, você não pode ofertar aquilo que você não tem. Então, se eu não estou bem, eu não posso ajudar as pessoas que também não estão bem, né? E assim, a gente nota hoje profissionais da educação com muito medo, né? Muitos se sentem ameaçados, se sentem perseguidos, tanto pela questão do alunado, quanto pela questão dos pais e tudo mais, de não se sentirem confortáveis em fazer alguns posicionamentos em sala de aula, de pisar em ovos, né? É por isso que professores sofrem tanto burnout, né? Que é aquele extremo, que é o limite, né? Eu estava ouvindo ontem um relato de um professor contando de um amigo dele, que o professor estava dando aula em sala, estava em sala, e de repente ele sentiu metade do corpo dele paralisar todinho e, pum, caiu no chão, tá? Então, essa lei, número 14.819, que é uma lei nacional de atenção psicossocial nas comunidades escolares, ela visa o quê? Ela visa tentar reduzir esses casos de depressão, esses casos de ansiedade no ambiente escolar, tá? E assim, olha, fruto, assim, a gente tem dados estatísticos, eu posso mencionar para vocês agora, são altíssimos, né? Na comunidade escolar, por exemplo, a gente teve um aumento de mais de 10% de alunos sofrendo bullying. Então, se eu pegar dados de 2009, 30%
dos alunos da rede estadual do Estado de São Paulo já diziam sofrer bullying. Esse mesmo dado, 10 anos depois, já aumenta para 40%. Tá? Então, 40% dos alunos da rede estadual do Estado de São Paulo já sofreram bullying. Isso de acordo com o Atlas da Violência, divulgado em 2023. Tá? A gente tem dados de cerca de 70% dos alunos, também da rede estadual de São Paulo, com sintomas de depressão. Então, esses dados são, assim, altíssimos de uma geração que precisa parar e repensar para que caminho ela está indo. Tá bom? Ó, eu vou fazer mais um pouquinho com vocês. Vou fazer mais 2 tópicos só, tá? Que eu acho bem legal para a gente poder conversar. Um é sobre o fim do antropoceno, tá? Então, nem teve começo, já teve fim. A gente tem o estudo das eras geológicas, e eu sempre costumo falar que eras geológicas, ela é um assunto bastante difícil da gente conversar e de compreender, porque nós vivemos cerca de 75 anos, se der sorte, pula para os 80. Então, quando a gente vê eras geológicas, ela é um período de tempo muito grande, tá? E com isso, a gente acaba tendo dificuldade para compreender. Há um tempo atrás, eles quiseram, inclusive o Enem trouxe uma questão sobre isso, dizendo que nós estaríamos vivendo o antropoceno, que seria uma era geológica dominada pelo homem, tá? E aí os cientistas, eles se reuniram e bateram o martelo. Nós não estamos no antropoceno. Nós ainda estamos no Holoceno. Bem, então isso é uma questão muito importante para vestibular. Ela é uma questão muito importante aí para a gente compreender qual é o papel do homem nessa terra, até porque nós estamos aqui há pouco tempo atrás, tá? A gente não está aqui há tantos anos assim para ter uma era só nossa. Por exemplo, os dinossauros que viveram durante o Mesozoico estiveram no planeta por mais de 100 milhões de anos, e a gente está aqui o quê? 10, 15 mil anos, tá? Se for pensar em termos de evolução, 40 mil anos. Então, é pouquíssimo tempo, perto da história geológica da Terra, que data mais de 4,5 bilhões de anos, tá? De formação da Terra, tá? Do universo, a gente tem mais de 15 bilhões. Então, antropoceno foi negado, tá? Não temos uma era geológica, estamos ainda no Holoceno. E a última que eu não queria deixar de comentar é esse mapa lindo do Brasil no centro do Mapa Mundi, tá? A gente teve muitas críticas, tivemos discussões e tudo mais. Galera, ó, desencana, tá? A cartografia, ela serve para isso. A cartografia não é só para você ensinar uma forma convencional de olhar o mundo, tá? Se eu quiser colocar esse mapa de ponta cabeça, eu posso. E ele está tudo certo, ele está tudo bem. Se eu mantiver as convenções cartográficas, ele está tudo bem. Tá? Então, o IBGE ele lançou esse ano um novo atlas e ele trouxe o Brasil centralizado. Isso é uma forma de você ver o mundo, tá? Todos os países fazem isso, tá? Isso é uma forma bem legal de você trazer a reflexão e poder observar o planeta de outra forma. Por exemplo, ó, vamos ver, olha quanta coisa interessante a gente consegue ver aqui, ó. A gente consegue ver a proximidade dos Estados Unidos com a Rússia, tá? Separados pelo Estreito de Bering. A gente consegue ver nesse mapa detalhado a chamada Amazônia Azul, que é uma área que se encontra sob jurisdição do território brasileiro, tá? Então, assim, a gente tem uma infinidade de coisas bacanas para a gente poder analisar nessa nova projeção cartográfica, tá? E não apenas olhar que o Brasil está centralizado. Beleza? Ó, eu acho que é isso. Acho que a gente discutiu um montão de coisa legal para vocês aí. Tem bastante informações, tá? Espero que vocês fiquem bem. E depois eu volto com mais outras Geofofocas, tá bom? Beijão para vocês. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.